Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 6h45, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. E hoje é sexta-feira, dia da participação semanal do prefeito Fábio Leite com os ouvintes aqui do primeiro jornal da Prever FM. Bom dia, prefeito, como vai? Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, amigos da Rádio Prever, um prazerzão estar aqui com vocês nessa sexta-feira. Quando eu venho para a rádio todos os dias, eu passo obrigatoriamente ali ao lado da Praça Alexandre Fleming. E eu fiquei contente de ver que ela ficou muito bonita, toda revitalizada, até que enfim a praça voltou para o povo, né, prefeito? Graças a Deus, Márcio, uma solução aí, uma entrega que a gente fez nessa semana. Eu já vinha repercutindo com vocês desde o início do mandato, né? Ali em meados de janeiro para fevereiro, eu fiz o rompimento com a construtora que era responsável pelas obras do Hospital do Bairro e também responsável pela revitalização da praça, por conta, sob o nosso ponto de vista, da inoperância dessa empresa em relação às obras. E naquele momento a gente assumiu com os servidores públicos municipais as obras do Hospital do Bairro e também da praça. Dentro das nossas prioridades, a gente primeiro mobilizou as equipes para fazer a entrega, né, dos 3 centros cirúrgicos, das 3 alas que nós temos lá no Hospital do Bairro, a parte final das obras. Abrimos também já as obras também feitas por servidores públicos municipais do Centro de Oftalmologia, que também foi entregue essa semana e fica ali no complexo do Hospital do Bairro. E aí na sequência vinha na programação a Praça Alexandre Fleming, né? Uma praça que, mais uma vez, seria revitalizada por aquela construtora, e como a gente fez o rompimento do contrato, a gente operou toda essa reforma com servidores públicos municipais, das equipes da infraestrutura. Deixo um abraço aqui ao Taborda e a toda a equipe, das equipes da zeladoria, deixo aqui um abraço ao Márcio e a toda a equipe, e também aí apoiados pelas equipes de saúde, doutor André, deixo meu abraço, e o laudo pela equipe de segurança. Que a praça foi entregue, uma praça que, sob o meu ponto de vista, também ficou muito bacana. A gente tem ali uma grande área, né, de convivência entre alguns quiosques que ali desempenham suas atividades, locais para as crianças. Colocamos também uma academia para exercício físico de todas as idades e aproveitamos, isso não era escopo do projeto original, mas aproveitamos e fizemos a revitalização do banheiro. Muito usado aos finais de semana, durante as feiras, né, aos sábados, e também muito usado pelos frequentadores da praça, em especial aqueles que frequentam os quiosques. Então tudo isso revitalizado, entregue na última segunda-feira, Márcio, para o nosso povo de Botucatu. Prefeito, a gente comentava do Hospital do Bairro até outro dia atrás, completou 100 cirurgias, 200, 500, e está às vésperas de completar a 1000ª cirurgia, prefeito? Exatamente, Márcio. A gente já passou da casa das 800 cirurgias, nos aproximando aí do número de 900 cirurgias, de quase todas as especialidades, então todos os perfis de cirurgia sendo executados no Hospital do Bairro. Lembrando que as cirurgias nós demos início no mês de março, né? No dia 10 de março de 2025, então um curto espaço de tempo, mas a forma como os profissionais que ali trabalham, não só da OS Pirangi, que é a responsável por toda a administração do hospital, mas também pelos médicos, né, que são contratados para realizar as cirurgias. Então um trabalho muito bem feito, muito bonito, que tem sido feito no hospital, e a gente está chegando à casa das 900 e logo você vai anunciar aí, Márcio, a 1000ª cirurgia numa das nossas entrevistas. Ontem, para você ter uma ideia, eu estive com o Dr. Marcelo, que é o diretor responsável pelo hospital, com o Dr. Queco, né, o Dr. André, vice-prefeito, secretário de saúde, todas as equipes de saúde revisitando isso, e a gente muito em breve anuncia algumas especialidades, alguns casos de cirurgia onde a gente está zerando as filas em Botucatu, Márcio. Então tem alguns tipos de cirurgia, algumas tipificações ali, que a gente agora está vamos dizer, no rescaldo final, e cirurgias que eram aguardadas pelo nosso povo há anos, né? Tem pessoas que, por exemplo, no caso da vesícula, aguardavam 3, 4, 5 anos na fila, e alguns casos desses clínicos a gente entrega e zera a fila em Botucatu. Então, motivo de muita alegria, realmente é a coroação de um trabalho que começou lá atrás com o prefeito Pardini, quando iniciou as obras de restauro, de revitalização, e agora conosco, que colocamos esse hospital para operar aí no dia 10 de março, e a ideia é seguir. A reunião de ontem foi justamente para a gente continuar fazendo as programações do hospital.
para trazer mais especialidades, mais tipos de cirurgia a serem operados e sempre deixar esse hospital operacional. Eu falava isso na época de campanha e veio reiteradamente falando nas entrevistas, e com vocês não é diferente. Esse hospital a gente abriu no dia 10 de março e enquanto nós estivermos à frente da gestão, esse hospital não para mais. Ele vai só abençoar a nossa cidade com cirurgias aí de pequena e média complexidade, Márcio. Prefeito, uma outra notícia interessante, né, que o prefeito já falou aqui com a gente algumas vezes, é com relação aos 4 cantos da cidade a gente ter um pronto-socorro. E essa realidade está muito próxima de acontecer, né, prefeito? Também, Márcio. Ali no Hospital do Bairro, então, obrigado pela pergunta, que ela me dá esse ensejo de explicar. Então, o Hospital do Bairro, ele vai ser, quando a gente falar Hospital do Bairro, entenda alguns serviços. Então, o que já está rodando. O hospital como um local de cirurgias eletivas. Então, 3 salas cirúrgicas e 57 leitos. Isso já está rodando. Nessa última segunda-feira, ainda no complexo do Hospital do Bairro, naquela rua de trás, na esquina direita, a gente fez a reinauguração do Centro de Oftalmologia. Então, todo o serviço de oftalmologia da cidade, preventivo, né, aquele acompanhamento preventivo e também os encaminhamentos para cirurgia, num local totalmente reestilizado, um local totalmente novo, com equipamentos de ponta, profissionais gabaritadíssimos que trabalham em Botucatu há muito tempo, inclusive para a iniciativa privada. Então, isso também já foi reinaugurado nessa última segunda-feira. A gente fecha agora no mês de outubro para novembro o serviço de raio-x no Hospital do Bairro, um serviço que já está rodando, mas a gente também está fazendo toda a reestruturação do local. A nova máquina de raio-x já está operando, então nós temos hoje em Botucatu 2 equipamentos. Esse último equipamento que chegou, para você ter uma ideia, Márcio, o fabricante no Brasil, esse é o primeiro equipamento desse fabricante no Brasil em termos de tecnologia. Legal. Então toda essa área de atendimento ao raio-x, na virada de outubro para novembro, também estará no Hospital do Bairro, numa área completamente reestilizada e muito bonita. E a mesma coisa vale, chegando na sua pergunta, para a questão do pronto-socorro, ou da unidade de urgência e emergência, que é um programa que a gente tem chamado Sua Saúde Botucatu. O primeiro pronto-socorro que a gente vai abrir, adicional aos que já existem, é no Hospital do Bairro, nas mesmas instalações onde rodava o pronto-socorro infantil. Essa área também está sendo completamente revitalizada, redimensionada, modernizada, e a nossa ideia é que ainda em 2025, a nossa previsão é que aconteça isso na virada de novembro para dezembro, a gente já tenha essa unidade de urgência e emergência rodando em Botucatu. Isso significa dizer que a gente passa a ter esse ano 2 pronto-socorros adultos, o atual que fica ali atrás do cemitério e essa nova unidade, e 2 pronto-socorros infantil, o que hoje opera no hospital no HC, e mais essa nova unidade. Essa nova unidade ela vai atender adultos e crianças. Tenho dito também, ela vai iniciar as atividades com a operação de adultos, que hoje a gente tem 3 vezes mais atendimentos adultos do que infantil em Botucatu, e quando a operação de adulto estiver estabilizada, a gente entra também com atendimento pediátrico. E isso vai valer para outras 2 unidades, uma na região leste e uma na região oeste, que ontem, inclusive, a gente definiu onde vai ser instalada na região oeste. Nós definimos a área ontem nessa reunião e a nova unidade de urgência e emergência vai ficar ao lado da unidade de saúde do Vida Nova, essa unidade que já está em construção. Então também batemos o martelo ontem e agora a gente começa as programações de obra, de lançamento de licitação e assim por diante, Márcio. Que bom, isso é muito bom, são boas notícias para a cidade de Botucatu. Prefeito, a gente dando a prioridade aqui para os ouvintes, tem um ouvinte aqui dizendo, já relatei isso aqui antes, a situação está cada vez pior. O prefeito falou que os serviços existem de limpeza no jardim, nas ruas do Jardim Itamaraty e Jardim IP. Estão extremamente sujas as ruas desses bairros, tanto plásticos, papelão, entulhos, restos de obra, enfim. Avenida João Batista Carneto, Joaquim Amaral Amando de Barros, são exemplos disso, quase todo o bairro. Não tem aqui o nome de quem mandou aqui. É o Matheus. Matheus está dizendo lá do Jardim Itamaraty, Jardim IP, muita sujeira nas ruas, prefeito. Um ótimo dia para o Matheus, obrigado pela colocação. Bom, os serviços nossos, não só de coleta de lixo quanto da zeladoria, continuam, eles estão fluindo. Se a Ellen puder encaminhar para mim essa mensagem do Matheus, Ellen, no meu WhatsApp, sim.
eu já peço para as equipes de zeladoria darem uma olhada específica nos pontos que o Matheus está colocando. Duas informações importantes também que reforçam essa questão da limpeza, da zeladoria urbana. A gente, nesse momento, está concluindo a licitação da coleta de lixo, tanto a coleta regular quanto a coleta seletiva. Uma licitação que começou na semana passada ou retrasada, não me lembro, eu inclusive repercuti com vocês aí na Prever. A gente segue o processo de licitação, ele já aconteceu, mais de 20 empresas participaram do processo licitatório em Botucatu, um desconto na licitação de aproximadamente 30%. Apesar do desconto ter sido interessante, essa não é a principal característica para a gente dessa licitação. Lógico que o desconto é muito bem-vindo, mas a ideia é que entre em Botucatu uma empresa que tenha capacidade técnica de tocar o serviço. Essa licitação nova de coleta de lixo, a gente ampliou o serviço de coleta e o serviço de coleta seletiva em termos de equipe, em termos de maquinário. Então isso deve trazer para Botucatu uma nova realidade também em relação à coleta de lixo. E a mesma coisa vale para a zeladoria. Nós iniciamos, além dessas limpezas tradicionais que fazemos na cidade, de roçada e capina, coleta de produtos, coleta de inservíveis, a gente começou no mês de agosto um processo de mutirão em regiões da cidade. Nesse momento a gente está na região leste e nesse mutirão a gente chega com todas as secretarias e faz todos os serviços naquela região que eventualmente estejam pendentes. Então, colocação de lombadas, pintura de solo, troca de emplacamento, pintura de escola, pintura de creche, pintura de posto de saúde, roçada e capina, poda de árvore, retirada de entulho, enfim, tudo isso. Então, Márcio, convido você, convido a Ellen, convido os nossos ouvintes a darem uma circulada na região leste, nas praças que a gente tem, para verem como que esse serviço está embelezando ainda mais a cidade. O prefeito tem aqui deixa eu ver, o Gabriel está perguntando com relação à rua Doutor Guimarães, sentido a rua Isidoro Bertalha. O cruzamento que existe com a Rodrigues César se tornou um local de travessia extremamente perigoso, saída de escola e tudo mais. Ele já mandou essa reivindicação a semana passada, nesse questionamento a semana passada. Desde o começo do mês de agosto, na verdade, ele tem mencionado esse local. Ele está dizendo aqui, festival de perturbação do sossego no período da noite, principalmente às sextas, sábados e domingos, ninguém consegue descansar. E com relação ao durante a semana, cruzamento perigoso aqui entre as ruas Rodrigues César, Mário Guimarães e Isidoro Bertalha. Quem está fazendo a reclamação aqui é o Gabriel, prefeito. Gabriel, ótimo dia para ti. Em relação à perturbação de sossego, como acho que eu comentei da última vez, não lembro se a pergunta tinha sido do senhor, mas fique à vontade, sempre que tiver alguma situação, acionar a nossa GCM pelo número 153 ou a própria Polícia Militar pelo 190. As forças de segurança em Botucatu estão muito próximas do município, tanto o GCM quanto a Polícia Militar, também a Polícia Civil, menos nesse caso da perturbação de sossego, mas pode ficar muito à vontade em acionar as nossas forças policiais, porque elas vão até o local e fazem a averiguação da questão da perturbação de sossego e tomam as providências necessárias. Em relação ao cruzamento, vou pedir essa gentileza para Ellen. Assim que eu desligar, se você puder, Ellen, por favor, me mandar no WhatsApp, eu já encaminho para o Rodrigo Fumes, da Semutran, e peço para ele dar um pulo nesse cruzamento que o nosso ouvinte Gabriel colocou, para ver se existe alguma medida que a gente possa tomar em termos de dispositivo de segurança, como lombada, como demarcação de solo. Me comprometo a fazer isso ainda hoje. Prefeito, o Eduardo está perguntando, ele gostaria de saber por que o asfalto da cidade anda muito ruim. Eduardo, é isso? Isso. Eduardo, bom dia para você, uma pergunta interessante. A gente, confesso para ti que até o mês de agosto desse ano, as estratégias que a gente adotou em relação a calçamento, né? Ela foi uma estratégia mais fundamentada nos tapa-buracos. A gente começa agora, através de um recurso que eu obtive junto ao governo do estado, na ordem de 3 milhões e meio de reais, e com o apoio do nosso deputado João Cury, a gente inicia agora as operações de recap. E a primeira região que a gente vai fazer a operação de recap é a região norte. Então a gente tem aí uma série de ruas do Jardim Paraíso, enfim, de toda essa região norte da cidade. A gente está começando pelos pontos mais críticos. Acredito que ainda esse ano de 2025 a gente já começa essas operações de recap. E aí, à medida que essa primeira inserção
na região norte acontecer, a gente vem seguindo para outras regiões da cidade, a depender aí da disponibilidade orçamentária, desses vínculos de emendas que a gente venha receber, mas a gente começa, se tudo der certo ainda esse ano, um grande programa de recap na cidade, e isso sem prejuízo também da solicitação que fiz no PAC do governo federal, e existe a sinalização positiva de que alguma coisa virá para Botucatu, para a gente seguir com a pavimentação de bairros ainda não pavimentados, esses bairros com características mais rural, mais de chácara, Vista Alegre, Green Valley, Califórnia 1, Califórnia 2, enfim. A gente também tem uma demanda de recurso para pavimentação, então a gente vai enquadrar nessas 3 ações: tapa-buraco, que é contínuo, não para, a questão de recap, que agora a gente começa um grande programa na região norte, depois se estende para o restante da cidade, e a pavimentação, uma solicitação que fiz de APAC, para chegar nesses bairros com características, vamos dizer, mais de chácaras, mais de recreio. Prefeito, aqui do Leandro Leonardo, nosso ouvinte diário aqui, mandando um excelente dia para nós e também para o prefeito. Ele está perguntando aqui: prefeito, é fato ou fake que a prefeitura de Botucatu foi notificada pelo TCE, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Leandro Leonardo, ótimo dia para você. Você tem sido, além de um ouvinte, um cidadão de primeiríssima linha. Muito obrigado pela forma séria como você trata todas as informações, e te agradeço por essa pergunta. Infelizmente existe em Botucatu, desde o começo do meu mandato, um grupo pequeno, sem pouquíssima relevância, mas existe um grupo organizado para ficar plantando matérias constantemente na mídia, tentando tumultuar o ambiente de governo desde o dia 1º. Mas a gente, como eu sempre disse nas entrevistas da Prever e digo nos meios de comunicação, eu e toda a equipe, a gente vai pautar o nosso trabalho na seriedade, na honestidade, na transparência, e não são essas pequenas agressões que acontecem que vão tumultuar o nosso trabalho. A verdade em relação ao Tribunal de Contas, então, não existe nenhum tipo de apontamento do Tribunal de Contas, não existe nenhum tipo de irregularidade do Tribunal de Contas. Eu recebi, o Tribunal de Contas faz em Botucatu as audiências, as verificações quadrimestrais, então eu passei pela primeira verificação quadrimestral, já tive acesso ao relatório, assuntos absolutamente, vamos dizer, regulares na prefeitura, não existe nenhum tema, nenhum ponto onde a gente esteja cometendo irregularidades. E essa notícia é uma sistemática que existe no Tribunal de Contas através do sistema AUDESP, que é o que eles chamam dos sinais de alerta. O que são os sinais de alerta do tribunal? São mensagens que todos os municípios, todos os estados recebem, com projeções, com prognósticos que o Tribunal de Contas faz em relação às contas públicas. Então, por exemplo, eles acompanham como foi a nossa arrecadação de janeiro a agosto, que são os meses fechados, cruzam isso com a nossa previsão de despesas e vão emitindo sinais de alerta. Olha, toma cuidado, se você não atentar, você pode ter um estouro de despesa lá no final do ano. Olha, tome cuidado, se você não fizer as aplicações corretas, por exemplo, na educação, você não atinge os 25% da educação e assim por diante. Então, como o próprio nome diz, são sinais de alerta. Infelizmente, esse grupo, esse pequeno grupo organizado, tenta tumultuar essa informação, mas não existe absolutamente nenhuma irregularidade junto ao Tribunal de Contas, muito pelo contrário. As contas da prefeitura, essa semana sentei com todos os aposentados, um grupo de 120, 130 aposentados, que tem uma questão das suas aposentadorias sendo tratadas, sentei com todos pessoalmente. Havia também desse grupo organizado aí dizendo que a Botuprev, o nosso Instituto de Previdência, passava por dificuldades financeiras. Isso também é uma mentira. Diziam que a gente ia modificar o esquema de remuneração do servidor público municipal para que tivesse maior volume de contribuição ao Botuprev, à autarquia. Isso é mentira. Dizem que a gente não tem dinheiro para pagar as contas no final do mês. Isso também é mentira. Então, são situações que vão sendo apresentadas pela mídia, mas o próprio tempo, o próprio correr das águas mostra que não passa de falácia, não passa de pressão política de pessoas que estão aí à margem, talvez, da organização política de Botucatu. Então, obrigado, Leandro, de novo pela sua pergunta. Então, não tem nenhuma questão crítica com o tribunal. Esses sinais de alerta são constantes e já aviso, já deixo aqui consignado que eles continuam, eles são periódicos, isso vai acontecer até o final do mandato. Se eu não me engano, a periodicidade dos sinais de alerta é mensal, então mensalmente a gente recebe algum sinal de alerta para que a prefeitura se posicione, se organize, todas, não só Botucatu, para que não tenha um problema no final do ano corrente. Então essa é a verdade sobre esse tema.
Prefeito, já no encerramento, eu gostaria de fazer um convite ao prefeito que a partir de segunda-feira, aqui no Primeiro Jornal, a gente vai ter mais um integrante na bancada. Além da Ellen, além do Lorival, além do Márcio, a gente vai ter aqui a partir de segunda-feira e depois na rádio como um todo, o André Godinho e o Acontece Botucatu, prefeito. Oh, que maravilha, que grande notícia. O André é um profissional de primeiríssima linha como vocês, vai dar um peso importante para o programa de vocês, o programa com essa seriedade. O André, além de um grande profissional de imprensa, é um amigo pessoal que tive a honra de conhecer não só no ambiente público, mas também no ambiente privado, né? E uma pessoa sensacional, sem dúvida nenhuma. O grupo de vocês, esse grupo da Prever FM, o grupo do Primeiro Jornal, ganha um reforço aí bastante importante, que seja realmente muito profícua, muito abençoada aí a atuação de vocês em conjunto. Obrigado, prefeito. André Godinho, brevemente também Júnior Quinteiro, Acontece Botucatu nessa parceria, trazendo mais dinamismo, ainda mais credibilidade ao jornalismo da Prever FM, com essa parceria com o Acontece. Prefeito, muito obrigado, um excelente final de semana, boa sexta-feira e até a semana que vem, prefeito. Eu que agradeço, Márcio. Hoje eu fui mais comedido, né, nas respostas, assim não estourei tanto tempo, né? Assim você não fica bravo comigo. E assim que terminar, eu já encaminho todas as mensagens para o prefeito. Deus, tenha um abençoado final de semana. Um abraço, prefeito, muito obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal, Prever FM.